Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu falo aqui diretamente da minha casa, também estou trabalhando de home office nessa época de coronavírus. Nesse vídeo, o tema é referência do preço futuro da soja via Basis. Aqui no mercado nós chamamos o Basis como prêmio. O prêmio nada mais é do que a diferença do preço do mercado físico para o preço do contrato futuro de referência na Bolsa de Mercadorias. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a curva de preço futuro da soja sobre rodas Porto de Paranaguá. Eu estou pegando os meses de março a dezembro de 2020. Nesta coluna eu pego a cotação do bushel da soja para cada mês de referência na Bolsa de Chicago. E eu também vou pegar aqui nessa coluna o dólar futuro. E eu estou considerando um histórico de 4 anos do prêmio médio mensal da soja sobre rodas Porto de Paranaguá. Eu vou pegar um exemplo para vocês, o mês de agosto de 2020. Recentemente fiz uma entrevista ao Notícias Agrícolas que deu uma maior discussão a respeito do preço futuro que poderia chegar a R$ 110 a saca de soja para agosto deste ano. Ou seja, R$ 10 acima dos níveis correntes. O que eu fiz para poder mostrar essa projeção de preço futuro? Antes disso, nós temos que entender alguns termos de mercado. Eu estou mostrando para vocês uma referência de preço. Eu não citei que é um bid. Bid é o preço de compra do comprador e muito menos negócios reportados. É através do estudo do Basis que nós temos Chicago, taxa de câmbio e o Basis, nós temos então a curva de preço futuro da soja. Também nesse mesmo princípio podemos montar a curva de preço do milho, baseado no seu prêmio local, em Chicago e no dólar futuro. E o que importa sabermos essa curva de preço futuro da soja? Ela é muito importante e é através dela que nós definiremos quais estratégias a ser utilizada, tanto para o produtor rural ou para um comerciante de grãos, uma trade ou um cerealista. Tome exemplo então o mês de agosto de 2020. Eu peguei a referência de Chicago, vencimento de setembro 20 na Bolsa de Chicago, e o dólar futuro na B3 para vencimento final de agosto desse ano, a 5,166. E eu considerei um prêmio futuro da soja a 128 centavos acima de Chicago no sobre rodas. Dessa forma, nós teríamos uma saca de soja de 22 dólares e 8 centavos. Multiplicando pela taxa de câmbio futuro, chegamos ao preço de R$ 114,06. Eu fui prudente quando eu afirmei uma projeção de preço futuro, essa referência, na casa de R$ 110, porque eu considerei um prêmio, dando um desconto diante desse cenário de tantas incertezas, na casa de 92 centavos acima de Chicago. Marcos, quais são as principais forças que movimentam o Basis local? Eu digo para vocês, escrevi no meu livro O Segredo do Grão. Primeiro delas e o mais importante é a oferta e demanda local. A segunda delas é a curva de preço dos contratos futuros na Bolsa de Chicago. E a terceira, que afeta muito os sojicultores brasileiros, é a nossa taxa de câmbio. Nós temos então um cenário hoje de oferta e demanda brasileira de soja muito apertada. Temos uma produção nacional ao redor de 121 milhões de toneladas e uma quebra de praticamente 36% na safra gaúcha. Os estoques brasileiros de soja nessa temporada iniciaram com 4 milhões de toneladas, devemos terminar ao redor de apenas 1 milhão e 500 mil toneladas. Então nós acreditamos nesse comportamento histórico de uma valorização do prêmio do decorrer do segundo semestre do ano, a exemplo do que ocorre todos os anos que nós temos um mercado aqui no Brasil descolado de Chicago. Então é isso que o prêmio nos mostra. Como que eu descubro a referência de preço futuro da soja via Basis? É muito simples. Então, como eu falei, eu pego a minha cotação do contrato futuro em Chicago, nesse exemplo, o vencimento de setembro 20 a 873,5 cents o bushel, um prêmio médio mensal da soja sobre rodas para agosto em Paranaguá de 128 acima de Chicago, multiplico pelo fator de conversão de bushel para sacas. Chego então a um valor da saca de soja futura de R$ 22,08. Multiplico pelo dólar futuro, chego então a R$ 114,06 uma saca de soja. Através dessa curva de preço futuro, que ela pode ser positiva em carry, quando os preços futuros valem mais que os vencimentos longos, essa curva de preço pode ser invertida, quando os vencimentos curtos valem mais que os vencimentos longos, e essa curva, por último, ela pode ser flat. Então, vamos lá, a curva de preço pode ser positiva, invertida ou flat, e através dela nós definiremos qual estratégia comercial a ser adotada por cada participante do mercado. Como nós temos que fazer para avaliar se o preço futuro é justo e o que fazer?
Nesse nosso gráfico, nós temos aqui a linha rosa e o polinômio, a tendência desse comportamento do base local da soja em sobre rodas Paranaguá. A linha amarela é o ano 2020. Veja que o prêmio tinha enfraquecido no começo do mês de março e agora está bem em linha com o seu histórico. Observem vocês a tendência clara de valorização do prêmio local da soja até outubro e depois nós temos uma migração de demanda histórica que vai para os Estados Unidos no momento da colheita dele e o prêmio aqui no Brasil cai juntamente também com um período de paralisação do processamento de soja de muitas fábricas aqui no Brasil. Então, fazendo aquele resumo, eu mostrei para vocês que o preço da soja 114,06 seria dentro desse prêmio histórico de 128 centavos. Eu fui prudente, considerei um prêmio de 92 centavos acima de Chicago, o que me deu a essa referência de preço de R$ 110 uma saca de soja. Então vejam, hoje nós temos o preço da soja sobre rodas Porto a R$ 100 uma saca. Marcos, esse preço é bom ou ruim? Quando você faz esse estudo do Basis, divide pelo dólar futuro, chegamos a uma saca de soja a $19,36 a saca, o que equivale a um bushel de 878. Menos Chicago a 873 quer dizer que é um Basis da soja de apenas 5 centavos acima do vencimento setembro de Chicago. Vejam vocês, será que isso é um bom patamar de venda? Olha o histórico do prêmio local como é muito mais acima, 128 acima, 92 centavos acima, estou colocando para ser bem prudente. O que você faria nessa ocasião se você fosse um produtor rural e se você fosse um trader? Que tipo de estratégia você utilizaria como produtor rural? Um custo e carrego, que é o mais recomendável nesse momento? Ou se você for um trader que está montando o seu programa de originação, já que as margens numa comercialização back-to-back está muito apertada, você poderia montar uma estratégia que nós chamamos de long basis, a compra do basis. Compra soja física, faz o seu hedging, vende Chicago e faz a venda da taxa de câmbio futuro. Lembrando, trader não negocia preço, ele não adivinha preço. Trader negocia basis. Vamos então ver na prática como que um produtor rural poderia tirar proveito, fazer uma estratégia comercial através desse estudo de basis, tornando a sua comercialização agrícola profissional, não apenas no feeling ou no achômetro. Então, ele deveria hoje, avaliando essa condição de uma soja que ele manteria armazenada, ele não venderia soja, manteria lá no seu armazém. Então, do dia 1º de abril até 30 de agosto, nós temos 151 dias corridos. Nós estamos, então, estimando um basis para agosto desse ano, 92 centavos acima do futuro setembro de Chicago, o que daria um bushel da soja de $9,65 o bushel. Então, considerando um custo de R$ 5,00 por tonelada ao mês, incluindo armazenagem e quebra técnica, nós gastaríamos nesse período R$ 1,51 por saca. Teríamos, então, o preço final da soja, já descontando a armazenagem e quebra técnica, R$ 108,45, o que nos dá um juros anualizado líquido de 21,3%. Ou seja, agregaríamos aqui líquido R$ 8,45 por saca de soja. E hoje nós temos uma taxa Selic de 3,75% ao ano. Será que não valeria a pena o produtor apostar na valorização do prêmio local? Para isso, o que ele deveria fazer? O seu dever de casa. Ele mantém a soja no seu armazém, não efetua a venda física, faça o seu hedging na Bolsa de Chicago e faça o seu hedging cambial. Ele poderia, por exemplo, fazer a operação que nós chamamos de NDF, que é a venda a termo do dólar diretamente com o seu banco. Lá você não tem custo de margem de garantia nem ajuste diário. O teu banco vai te dar um limite de crédito para isso. Afinal, você sabe também o que é bancabilidade? Como estão seus documentos contábeis para que você tenha acesso a uma linha de juros barata para financiar a sua comercialização? Isso é muito importante hoje para o produtor rural organizar a sua comercialização agrícola. Então vejam que esse preço de R$ 100 é um prêmio muito baixo, apenas 5 centavos acima de Chicago setembro. E nós estamos projetando uma valorização desse prêmio ao redor de 92 centavos. Ou seja, quando o preço da soja no mercado físico alcançar esse nível de 92 centavos, esse basis, nós temos então que fazer a venda da soja no mercado físico e no mesmo instante liquidar as nossas posições de hedging. Comprar contrato futuro em Chicago, também comprar o nosso dólar no hedge no banco e liquidar a posição. Por isso nós temos que somar o resultado do mercado físico, do nosso hedge em Chicago e do hedging cambial. Já para o comerciante de grãos, um cerealista, um trader, ele deveria fazer a estratégia
long basis da soja em Paranaguá. Vejam vocês, no dia 23 de março, então, a soja era R$ 100 em Paranaguá, a cotação para setembro 20 na Bolsa de Chicago a 873,5 centos o bushel e o dólar futuro, como eu falei, a 5,166, o que dá um basis muito baixo, de 5 centavos apenas acima de Chicago de setembro. Esse é um problema que ocorre com muitos cerealistas, que eles fazem a estratégia errada, eles fazem a venda do basis. Nesse momento de safra, o cerealista quer vender a soja do armazém para poder abrir espaço no seu armazém e prestar serviços de secagem e recebimento. No entanto, com o descolamento do preço da soja aqui no Brasil, através da valorização do prêmio, por mais que ele faça o seu hedging, compra Chicago e compra dólar, essa conta aqui, esse descolamento do mercado, causa prejuízos de mais de R$ 14 por saca em algumas regiões do Brasil. É por isso que muitos cerealistas quebram, mesmo fazendo o seu hedging, tanto de Chicago quanto do dólar. Então ele deveria fazer a operação inversa, a compra do basis, manter essa soja armazenada, comprar do produtor rural, nem que pague um ágio pela mesma, e deveria então fazer o seguinte: compra a soja física, vende Chicago, vende dólar futuro e aposta numa valorização do prêmio local. Como eu falei, estou considerando um prêmio médio aqui de 92 centavos acima de Chicago. Historicamente, esse é um prêmio de 128 acima de Chicago. Estou dando uma margem de segurança. Temos então um potencial de lucro nessa operação de mais 5 para mais 92, 87 centavos por bushel, ou $1,92 por saca, o que nos dá praticamente $32 por tonelada. O que, sem dúvida, para um comerciante de grãos, uma trade, essa é uma operação de grandes lucros. E hoje, numa operação back-to-back, a margem de uma soja não está dando mais do que R$1 por saca. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem em suas redes sociais. Se vocês tenham dúvida a respeito disso, entre em contato conosco na Agriinvest Commodities. Baixe o nosso aplicativo Agriinvest Intel. Leve inteligência para o seu negócio. Muito obrigado e um abraço a todos.